Hoje o dia é dominado pelas eleições autárquicas. Estamos a acompanhar a votação de candidatos, de líderes partidários. Aproveitamos sempre esse momento de direto. Mas para já, porque é domingo também, temos o Miguel Gonçalves e vamos às últimas da astronomia. Miguel, bom dia. Bom dia, mas hoje é mais um dia de eleições. Já estás habituado e, portanto, podemos ter que interromper aqui as tuas histórias para irmos ver a votação. Mas para já vamos começar com algo que me está a deixar intrigado, que são círculos de rádio estranhos. Conta-nos lá isso. Que é assim que os astrónomos o conhecem. Odd Radio Circles, a tradução à letra é muito fácil de fazer, e são mesmo gigantescos, estruturas circulares do comprimento de onda do rádio. E aquilo que nós vamos ver são imagens de alguns desses círculos estranhos de rádio, um em particular que faz manchete nestes dias, e que não é um, são dois. Olha, como vemos nesta imagem, são dois círculos. Eu já estou a contar as dimensões disto, que são absolutamente extraordinárias. Mas a verdade é que os cientistas ainda não sabem muito bem qual é a origem, como é que se criam estas estruturas circulares de ondas de rádio. E este agora foi descoberto a aproximadamente 7 ou 8 mil milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia. É o primeiro que é descoberto com a ajuda da ciência cidadã. Repara como é muito importante nós termos dados científicos à disposição dos computadores que temos lá em casa, para que os cidadãos possam analisar esses próprios dados e chamar a atenção dos astrónomos e dizer: encontramos aqui alguma coisa estranho. E eles pegaram nos dados do LOFAR, que é um conjunto de milhares de radioantenas que estão presentes nos Países Baixos, e encontraram então esta estrutura dupla. Qual é a suspeita que os astrónomos têm para a formação destas ondas, destes círculos de rádio? E, eventualmente, será que está ligado a buracos negros que colidiram e que, portanto, os seus ventos dão origem a este tipo de ondas de rádio? Talvez. Não sabemos. Se não, também, se calhar, teríamos que ver muito mais, encontrar muito mais ondas, círculos de rádio, do que aqueles que nós já descobrimos. E olha que só há 6 anos para cá é que nós descobrimos estas ondas de rádio. Olha, aqui é a conversa que estávamos a ter com o Miguel Gonçalves sobre os círculos de rádio estranhos, e tinhas prometido logo no início dizer o tamanho, falar do tamanho disto, porque nós estávamos a ver ali 2 anéis, parecem 2 anéis de fogo, mas qual é o tamanho daquilo? É no fundo de plasma, é ondas de rádio, e só para termos uma pequena ideia, nestas estruturas que nós vimos nestas imagens, vamos ver aquelas... Elas vão aparecer agora aqui. Que é o que diferencia, no fundo, das outras ondas, é que nós aqui vemos 2 arcos superpostos. Nós encontramos nestes arcos o diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, é o tamanho da nossa galáxia. Mas já encontramos outras estruturas deste tipo, em que o diâmetro, para teres uma ideia, são entre 10 a 20 vezes o tamanho da nossa própria galáxia. E, portanto, se isto está relacionado com ventos, com fenómenos extremamente energéticos no coração de algumas galáxias, então tem mesmo que ser algo dantesco para termos uma estrutura com este tamanho. Muito bem, é um tamanho incomensurável, não estava à espera, muito difícil. Não estava à espera disso. Ora bem, e vamos adiante, e agora com um disco de formação de luas, não é? Que rodeia um grande exoplaneta, portanto também está bem longe, mas que pode explicar igualmente como é que se formaram luas no nosso próprio sistema solar. Não é? Vamos falar de 2 exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol, já conhecemos mais de 5 mil. Todos eles são fascinantes. E agora, o James Webb, o poderosíssimo James Webb, graças à sua tecnologia extraordinária, leva-nos até a um exoplaneta que está a cerca de 625 anos-luz de distância. E em que é que ele se distingue? Isto é uma ilustração e distingue-se sob este ponto de vista. O Webb conseguiu encontrar à volta de um planeta que tem 10 a 20 vezes a massa de Júpiter, portanto é um super Júpiter. Conseguiu encontrar um grande disco de poeira e de gás, um disco de acreção, que os cientistas confiam que nós estamos perante um estaleiro, sim, porque é um estaleiro de luas. Aquele disco, muito provavelmente, vai originar luas com uma massa apreciável, a orbitar de uma maneira quase circular o seu próprio planeta. Isso é uma das formas que nós conhecemos para nascerem as luas. É nascerem através de discos de acreção à volta dos seus próprios planetas. Há outras luas, por exemplo, que são asteroides capturados gravitacionalmente pelos planetas. Há outras luas que nós sabemos que nasceram como? Devido a impacto com os planetas, como aconteceu com a nossa própria Lua. É preciso que se perceba que nós ainda não descobrimos nenhuma exolua, Daniel, ou seja, não tivemos nenhuma confirmação de que estamos perante uma Lua que orbita outro planeta, fora do Sistema Solar. Mas estes dados do Webb mostram-nos um estaleiro que pode originar a luas. Mostrando mas neste caso, diz-me só uma coisa, como isto foi encontrado pelo James Webb e tão longe, significa que por esta altura nossa que estamos agora aqui a falar,
já podem existir essas luas? Não, e vou-te explicar porquê. Porque nós estamos a falar de algo que está a uma distância de cerca de 625 anos-luz. 625 anos foi o tempo que demorou esta luz, esta informação toda chegar até aos nossos telescópios. Isso é muito pouco, é um piscar de olhos naquilo que é a história da formação de planetas e de luas. Mas salientaste um ponto muito interessante. Qual é a idade desta estrela, deste planeta e deste estaleiro? 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, é um bebê. Estamos a falar de autênticos bebés. Mas o James Webb tem a capacidade de mostrar que esta própria estrela ainda está a nascer, ainda está a agarrar material para ser criada. Este planeta também ainda está a crescer, ainda está a nascer, e este estaleiro de luas, este disco de acreção que nós estamos a ver, o James Webb diz que é quimicamente diferente do disco que tem a própria estrela. E, portanto, nós sabemos que não são discos iguais. O disco da estrela tem, por exemplo, água. Tem água. Não é isso que encontramos neste disco de formação de luas. Nesta formação de luas nós encontramos acetileno e benzeno, carbono e hidrogénio. E, portanto, não deixa de ser muito curioso nós termos esta capacidade de ver um estaleiro de formação de luas. Mas não ficam por aqui as notícias de exoplanetas extraordinários. Agora vou dar conta de um vagabundo esfomeado. Vagabundo porquê? Sabes que eu adoro estes planetas. São os planetas vagabundos. São aqueles que não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. Andam a vaguear pelo espaço. E nós ainda não percebemos muito bem qual é a origem destes próprios exoplanetas, destes vagabundos. Será que eles nasceram dentro de um sistema planetário e depois foram expulsos gravitacionalmente, por alguma razão? Parece ser uma das teorias mais comuns. Há outra que diz que estes planetas nascem de uma maneira muito parecida com as próprias estrelas. Ou seja, também vão acumulando todo um conjunto de gás e muito material, muito poeira à sua volta, que dá origem depois a este planeta. Parece que é o que aconteceu com este exoplaneta que foi descoberto pelo Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, no Chile. E então, para teres uma ideia, ele está a comer material a uma taxa de 6 mil milhões de toneladas por segundo. Por segundo. E andava a guiar pelo espaço, a crescer assim desta maneira. Esta taxa de formação deste exoplaneta é muito parecida com as próprias estrelas. E, portanto, é o primeiro caso que nós conhecemos de um exoplaneta tão esfomeado, a comer tanto material e ainda por cima vagabundo. Esses planetas vagabundos fazem-me sempre lembrar o espaço 1999. Não é? A nossa Lua também Será uma Lua, não é? Vagabunda, a nossa Lua que se separa da Terra. Ora bem, e agora a propósito de tudo isto, voltamos a maternidades, imagens do nascimento de estrelas. É para terminar com uma imagem bonita. Vamos terminar então. Mais uma vez com o patrocínio de James Webb. Vamos até... Vou alterar tudo. Nós bem dizíamos que isto ia mudar, não é? Sim, vamos então até Pismis 24. Está a cerca de 5.500 anos-luz da Terra. É um dos mais vibrantes berçários estelares aqui perto de nós. E nesta imagem absolutamente delirante, nós vamos encontrar muita poeira, Daniel, porque é isso que nós encontramos, sobretudo, nas grandes maternidades de estrelas. Para vermos o que está para além da poeira, precisamos de utilizar um tipo de energia, um tipo de comprimento de onda muito especial, do infravermelho, sobretudo. Esse grande embaixador neste momento é o próprio James Webb. E, portanto, aquilo que nós vamos ver graças ao James Webb são maternidades de estrelas com muita poeira, mas por volta dessa poeira, por dentro dessa poeira nós encontramos estrelas gigantescas, olha, entre 74 e 66 massas do nosso Sol. E esta paisagem que nós estamos a ver, aos poucos, está a ser destruída. Já percebeste que aos poucos, em termos cósmicos, é uma coisa que vai durar milhões de anos, está a ser destruída precisamente pela radiação poderosíssima destas estrelas jovens e muito maciças, pelos seus gritos, pelos seus berros infantis, digamos assim, e, portanto, à luz da escala do cosmos, isto é apenas uma paisagem temporária, e ainda bem que cá estamos para a ver com a ajuda do telescópio espacial James Webb. É uma imagem 3D, não deixa de ser uma imagem absolutamente extraordinária. Lá em casa devem estar a pensar que aquilo é muito pequenininho. Não, não é muito pequenininho. Aquilo são mesmo estruturas muitas vezes maiores que o próprio Sistema Solar. Sim, depois nos teres mostrado aqueles aros. Sim, depois de aqueles aros, sim. São mesmo muito maiores que o Sistema Solar. De facto, é extraordinário. Miguel, obrigado. Obrigado, Daniel. Por ter vindo com mais novidades então, do mundo da investigação científica em torno da astronomia. Vamos fazer uma pausa, um intervalo neste Bom Dia Portugal. E depois já voltamos para atualizar as notícias em dia de eleições autárquicas. Até já.